Sabe, eu fico muito feliz, porque a nossa igreja é uma igreja que realmente busca Deus. Esse ano nós fizemos muito jejum. Quem participou de todos os jejuns que nós fizemos aqui na igreja? Levanta a mão. Gente do céu, mas olha, um jejum atrás do outro. E isso realmente nos conecta com Deus. E faz com que a gente aprofunde o nosso relacionamento com o Senhor. O primeiro jejum grande que nós fizemos esse ano foi o jejum de 40 dias. Quem aguentou firme os 40 dias? Fala aleluia! Foi forte. Depois nós tivemos mais um jejum de uma semana, outro de uma semana. Mas, gente, sabe, tudo isso, todos os jejuns que nós fazemos, toda a busca que nós temos de Deus, ela é muito relevante porque ela vai transformando a nossa vida. Mas ela só é relevante se isso vai te moldando a ficar cada dia mais parecido com Jesus. E é para isso que nós fazemos o que fazemos. É para buscar o nosso Senhor e realmente ficarmos cada dia mais parecidos, mais semelhantes, discípulos fiéis que se assemelham ao seu Jesus. E existem coisas imutáveis sobre o caráter de Deus, o caráter de Jesus, e sobre uma dessas coisas que hoje eu quero falar. Uma das frases mais conhecidas é: Deus é amor. De novo, vai, gente, você ficou com medo de falar, vou dar mais uma chance. Tudo certo, peguei vocês desprevenidos, vamos mais uma chance então. Deus é amor. Muito bem. Isso é algo imutável do caráter de Jesus. Isso é algo imutável do caráter do nosso Deus. Ele é amor. O reino de Deus é feito de uma forma 100% comprometido com as pessoas. E por isso você importa. Só para você acordar, fala assim: eu importo. Muito importante. O reino de Deus, ele é 100% comprometido com as pessoas. 100% comprometido nesse caráter de Deus que é ser amor. O próprio Jesus, quando veio aqui na terra, ele veio e falou o quê? Eu vim para salvar e alcançar aquele que estava perdido. Isso é o reino de Deus, 100% comprometido com as pessoas. E hoje nós vamos contar uma história aqui. Pode colocar aí o nosso tema de hoje. Cadê o Helder? O Helder sempre fala que eu tenho uns temas diferentes que ficam na cabeça. Aí, Helder, vamos ver se hoje vai ficar na cabeça. Jogue a corda. Gostou ou não gostou? Aprovado? Ótimo, então tá bom. Vamos ver se vocês gostam até o final. Eu queria ler com vocês, já a gente vai lá e vai estar em Jeremias 38, mas eu vou dar um panorama aqui para vocês. Essa situação específica na vida de Jeremias aconteceu num momento onde ele realmente estava fazendo o chamado de Deus para a vida dele. Vocês sabem que Jeremias, ele foi chamado o profeta chorão. Vocês sabiam disso? Quem sabia que Jeremias foi chamado profeta chorão? Por quê? Porque ele era muito sensível? Não, porque ele realmente levava uma palavra difícil. E ele tinha uma empatia com as pessoas, que ele falava: Senhor, que palavra difícil é essa? Eu não estou levando uma palavra gostosinha, não, eu estou falando que todo mundo vai ser destruído. Era difícil para ele, é difícil para Jeremias. E ele foi chamado profeta chorão porque ele sofria pela palavra que ele levava. Ele realmente se importava com a palavra que ele levava. E mesmo sendo muito difícil, ele obedecia a Deus em todas as situações. E a gente tem uma falsa expectativa de que se a gente obedece a Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo na nossa vida, estaremos numa vida assim, ó, mar de rosas, tudo perfeito, cheiroso, macio. E não é assim. Quem já percebeu que não é assim na sua vida? Ai, graças a Deus, não estou sozinha? Não, gente, para, poucas pessoas. Quem já percebeu que mesmo você obedecendo a Deus, tem coisas meio desafiadoras que acontecem? Ah, graças a Deus, 100%. E aconteceu a mesma coisa na vida de Jeremias. Ele estava ali obedecendo a Deus. Ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Ele estava ali falando exatamente aquilo que Deus mandou ele falar. Mas, de repente, algo acontece na vida dele. Vamos ler Jeremias 38. Vamos ler a partir do versículo 2 ao 6. Vou ler aqui com vocês. Assim diz o Senhor, Jeremias falando aquilo que Deus mandou ele falar. Não era gostoso de ouvir. Aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste.
mas aquele que se render aos babilônicos viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Pausa. Vocês perceberam que Jeremias está lá dando uma palavra o quê? Gostosa? Não. Eles tinham duas opções, aquele povo. Ou se entrega e vocês vão viver, talvez como escravos, mas pelo menos vão viver. Ou vocês vão ficar aqui e vão morrer. Era essa a opção. E daí o povo do exército, aqueles mais chegados do rei, falou, esse cara está louco, está aqui desanimando o nosso povo, olha lá. Então os líderes disseram ao rei, este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Estavam levantando essas calúnias contra Jeremias. O rei Zedequias respondeu, ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna, e não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente continuar. Jeremias estava fazendo alguma coisa de errado? Jeremias estava ali certamente obedecendo a Deus? Algo ruim aconteceu na vida de Jeremias? Muito bem. São os parâmetros. Vamos continuar lendo. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe, ó rei, meu senhor, estes homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, leve com você 3 homens, sob as suas ordens, e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens, e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e roupas velhas, e desceu as cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos seus braços, para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Que história maravilhosa. Com certeza vocês já leram essa história, mas talvez ela tenha passado desapercebida. Assim como para mim também, já li 1000 vezes Jeremias, mas tinha passado desapercebido para mim essa história. Sabe o que me chama a atenção nessa história? Puxa, na verdade, o que me chama a atenção nessa história são 1000 coisas e a gente vai caminhar por todas elas, tá bom? A sua cabeça também já está fervilhando aí? Já está? Pegou a referência do joga-corda? Está pegando, está captando, né? Então tá bom. Jeremias estava tudo bem na sua vida com Deus, gente. Jeremias estava tudo ok na sua vida com Deus. Mas esse texto não vem nos ensinar sobre a vida de Jeremias com Deus. Esse texto vem nos ensinar sobre a vida de Jeremias com outras pessoas. Esse texto vem nos ensinar sobre a relação interpessoal e como é importante nós sabermos que nós também dependemos um dos outros e que nós também precisamos um dos outros. Jeremias estava bem com Deus, a vida dele estava ok com Deus, ele estava ouvindo a palavra de Deus, ele estava seguindo o seu ministério, ele estava obedecendo aquilo que Deus mandava, ele estava com uma vida saudável com Deus. Mas apesar disso, ele se encontrava aprisionado numa cisterna. Vou mostrar para vocês aqui como que é uma cisterna. Temos aí a foto da cisterna. Isso é uma cisterna. Aqui parece pequenininha, né? Mas estudiosos dizem que a cisterna ela tinha entre 5 e 15 metros, porque era para guardar ou água ou comida, era um lugar de guardar coisas, ficava embaixo da terra. Jeremias estava lá, ó, na cisterna, sem nenhuma possibilidade de sair. Ele estava aprisionado. Pode tirar a foto da cisterna, a gente vai voltar com ela algumas vezes. A primeira coisa é que Jeremias tinha uma vida saudável com Deus.
Jeremias estava com uma vida fluida com Deus, mas ainda assim ele se encontrava numa cisterna. E enquanto eu vou falando, gente, você pode talvez ir se identificando, tá bom? Segunda coisa, Jeremias não fez nada de errado para estar ali. Ele não estava passando por uma dificuldade porque ele estava recebendo um castigo de Deus. E essa é uma das coisas que nós cristãos temos que mudar na nossa mentalidade, como se coisa ruim só acontecesse porque você está recebendo um castigo de Deus. Gente, que Bíblia é essa que vocês leem quando vocês pensam um negócio desse? De verdade, que Bíblia é essa? Todos os homens de Deus, inclusive Jesus, passou por grandes dificuldades e não estava sendo consequência de um pecado dele. A gente precisa tirar isso. Porque senão a gente vive uma relação com Deus de troca. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Gente, pode acreditar, eu já experimentei, não dá certo. Tá bom? Já fiz tudo certinho. E deu sim, muitas vezes tudo errado. Porque não se trata de troca, se trata de vida. E a vida é assim. A vida tem hora que dá bom, tem hora que dá ruim. Em todos os momentos Deus está conosco. Ele não muda. Então para de ficar querendo chantagear Deus. Deus, essa semana eu me comportei, essa semana eu não pequei, não fiz nenhum pecado, Senhor. Ajudei os próximos, eu fiz tudo certinho, então tem que dar tudo certo na minha vida. Meu querido, não é uma chantagem emocional que você faz com Deus. Está entendendo? Então, Jeremias, ele não tinha feito nada de errado para estar ali. Essa consciência nossa de que, eu já ouvi muito isso, gente, como eu já ouvi, tem certeza que está tudo certo na sua vida, não tem nenhuma brecha? Ô amado, para com isso, inclusive quando você faz, não faça esse tipo de pergunta, a pessoa está sofrendo, você está querendo saber se ela está em pecado, pelo amor de Deus, estão entendendo, né? Tá bom. Jeremias não estava em pecado, não tinha feito nada de errado, mas ainda assim ele estava numa cisterna. Ainda assim ele estava passando por um momento de dificuldade na vida dele. Ainda assim ele estava precisando de ajuda. Outra coisa fala que ele ficou na lama. Vocês viram aquele versículo que fala que no final da cisterna só tinha lama. E que ele afundou na lama. E ele ficou preso na lama, ele ficou aprisionado na lama. Muitas vezes na nossa concepção, quando a gente fala de lama, a gente tem a sensação de pecado, né? Ah, está preso na lama, é que está no pecado. Nesse caso de Jeremias, ele não estava em pecado, tá, gente? Estava tudo certo. Então, às vezes, só referência mesmo, tá? Tira esse negócio do pecado. Ele estava aprisionado por alguma coisa. E quando a gente vê aqui a foto da cisterna, bota de novo. Quem vê de longe, parece tão pequenininho. Ah, está aprisionado por causa disso? É só uma laminha. Não está conseguindo se mexer, é só uma laminha. Ah, é só uma depressão. Vai no psicólogo que passa. Ah, é só um luto. O tempo passa. Ah, é só porque você está frustrado consigo mesmo. Já passa. É só uma laminha. Ah, é só um problema familiar. Não, vem aqui, eu se aconselhar, passa. É só uma laminha. Mas aquela lama, naquele momento, significava algo que aprisionava ele. Que não permitia com que ele se mexesse. Ele não fez nada para estar ali, mas ele estava passando por aquele momento. Ele não semeou nada para estar ali, mas ele de fato estava passando por aquele momento. E ele estava preso numa lama. E ele estava dentro de uma cisterna. E ele estava ali aprisionado. E se você reparar bem, ele não tinha visão de nada de fora, porque a cisterna ela é fechada, a boca dela é fechada. Ele estava sem visão, sem esperança, sem comida, que eles falaram ali, sem nenhuma dica de que ele poderia sair dali, porque ele precisava de alguém. Ele realmente precisava de alguém, que alguém jogasse a corda. Naquele momento ele estava bem com Deus, querido, mas ele precisava que alguém jogasse a corda, porque senão ele não ia conseguir sair dali. Ele estava com os pés presos numa dificuldade que era real para ele ali, por mais que pudesse parecer pequena para os outros. Ele estava sem visão de como ele poderia sair dali, porque ele simplesmente não conseguia ver, ele estava no fundo da cisterna. Ele estava sem opção de nada que ele pudesse fazer sozinho para sair, porque por mais que ele fosse alguém profissional em escalada, temos aqui gente da sobrevivência hoje, né? Simone, Humberto tinha jeito dele sair dali sem nenhum equipamento?
Zero, certo? Zero jeito dele sair dali. Ele precisava de alguém. Ele precisava de alguém. E muitas vezes, queridos, nós nos colocamos em situação que a gente sabe que a gente está precisando de alguém. Mas a gente não tem coragem de pedir para alguém jogar a corda. Porque afinal de contas, somos pastores como eu. Somos homens de Deus, profetas como Jeremias. E como que a gente pode falar que de repente a gente está numa cisterna? As pessoas vão pensar o quê? Ah, você pecou. Por que está aí? O que está acontecendo de ruim? Mas ele estava numa cisterna. Quem está entendendo até agora, levanta a mão. Tá bom, que vocês estão muito quietos, eu estou começando a ficar desconfiada. Olha que bonitinho aqui. Para dar uma aliviada no clima. Vocês estão vendo? Ô, Maui, fecha aqui, ó. Não está passando lá, né? Ó, que ótimo. Então não adianta. Vocês estão vendo? Quem está vendo essa escultura aqui? Vou levantar, peraí. Essa escultura aqui é exatamente, eu imagino que deve ter sido essa situação. São 3 homens aqui em cima, jogando a corda para alguém que está aqui embaixo. Depois eu deixo vocês verem bem de pertinho. Aê, muito bem, queridos. Foca aqui. 3 homens em cima, um homem lá embaixo. Quantos homens o rei falou para Jeremias, para Ebed-Meleque buscar? 3 homens. Eu não sei se essa escultura foi feita baseada nessa parte bíblica, mas eu achei ela muito propícia. Vocês não acharam? Está muito linda, não está? Muito bem, podemos voltar. Jeremias se encontrava num momento em que ele não podia fazer nada sozinho. Em que ele precisava realmente de alguém. Mesmo que a vida dele com Deus estivesse boa, ele precisava que alguém jogasse a corda. E nessa história toda, de um lado nós temos Jeremias. E do outro lado nós temos Ebed-Meleque. Nome engraçado, né? Querem falar Ebed-Meleque? Fala aí, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque. É engraçadinho de falar. Parece pé de moleque, exatamente. Do outro lado nós temos Ebed-Meleque. E, gente, a vida de Ebed-Meleque me inspira. Me inspira, apesar de ser o único momento que ele aparece na Bíblia. Me inspira porque que homem sensacional. Que visão genial. Que sentimento do reino ele teve. Que sentimento desprovido de egoísmo. Ele se incomoda com o fato de que, como assim, gente? Só porque vocês não podem ouvir coisas negativas, você vai lá e joga o homem de Deus dentro da cisterna? Que situação é essa? E quando Ebed-Meleque vai conversar com o rei, a primeira coisa que me impressiona é que ele não teme pela própria vida e arrisca a sua própria vida para salvar a vida de outra pessoa, porque vocês sabem que naquela época, alguém só podia chegar diante do rei se ele era convidado, certo? Senão ele podia morrer. Mas ele não só arrisca a própria vida, como ele ainda vai para o rei discordar do rei, gente. É meio pesado isso. Fala, escuta, rei, está maluco? Então, o risco de vida dele era realmente iminente. Mas ele não se contenta, ele não se conforma. E aqui nós temos uma questão muito importante, que é o santo inconformismo. Eu já li um livro com esse título uma vez. A santa insatisfação, inconformismo, ele está vendo algo que ele simplesmente não pode se conformar, e ele fala, o que adianta eu ter a minha vida se eu estou vendo algo que não pode continuar assim, está errado, eu preciso fazer algo. Ele não vê como mais preciosa a vida dele do que a vida de Jeremias. Ele vê os dois como iguais e fala, se eu estou deixando alguém morrer, qual é a preciosidade da vida dele? É igual à minha. Ele arrisca a própria vida para ir salvar a vida de alguém. E ele chega para o rei e fala, escuta, rei, está errado esse negócio aí, gente. Como assim? Não pode deixar o homem morrer lá, vai morrer de fome. As pessoas não podem nem jogar comida para ele lá, porque não tem mais pão na cidade. Ele vai ficar lá e vai morrer. E daí o rei cai em si, né? Da besteira que ele fez. E fala para ele assim, então vai. Busca 3 homens e vai lá ajudar ele. Primeira coisa, então, sobre Ebed-Meleque, que ele não prioriza a vida dele acima da vida de outra pessoa. Ele arrisca a própria vida, porque ele se vê como igual, como alguém que pode mudar a vida daquela pessoa.
Segunda coisa é que ele sai do comodismo, porque ele bem podia estar lá sentadão e falando assim, nossa, isso não é problema meu em nada. O que eu tenho a ver com isso? O rei decidiu, está decidido. Como que eu poderia fazer alguma coisa para mudar a vida dele? O que eu posso oferecer? E muitas vezes a gente está assim, gente. Ai, o que eu posso oferecer? Vou fazer uma pausa aqui, tá? Vocês me dão uma permissão para um parênteses? Não perde o raciocínio não, tá? É só um parênteses. O que eu posso fazer para ajudar? Gente, o seguinte, hoje é dia da bênção do repartir. Eu nem vou falar para vocês olharem o carrinho porque é uma vergonha. Mas eu vou te dar uma chance. Todo mundo sabe que Santa Ceia do Senhor é dia do bênção do repartir. Você vem e traz o seu quilo de alimento, que é, gente, 1 quilo de alimento, pelo amor de Jesus. Mas mesmo assim você não traz. Só que isso muda realmente a vida das pessoas, porque se você for lá embaixo, no mercado social, de domingo às 9 horas da manhã, você vai ver várias pessoas lindas, maravilhosas, queridas, vindo aqui buscar o alimento que vai sustentar eles, a família deles, o mês inteiro. Mas, como você é um abençoado, mas esquece, eu concordo, a gente esquece mesmo, eu vou te dar uma chance, tá bom? E nós estamos fazendo uma nova maneira para que você possa doar para o Seja Luz. Vocês se lembram do carnezinho que a gente tinha do Seja Luz? Tá, agora a gente está moderno, a gente vai ter boleto, que a gente é assim. Por que o boleto? Porque daí você não esquece. E daí, com o dinheiro que você oferta para o Seja Luz, nós podemos comprar os alimentos que você esquece de trazer. Nós podemos ajudar os projetos, que aliás faz tempo que nós não ofertamos, porque não temos mais recursos, da escola que a gente dá suporte lá na África, em Moçambique. Nós podemos também ajudar, que nós vamos começar a fazer agora, vocês também nem sabem, porque a gente não precisa, às vezes, ficar falando. Jerusa, o William está aí? O William está aí, aí, ó. Nós vamos começar. O William tem um projeto social, gente, chama Avalanche. É um projeto social que dá aulas de jiu-jitsu para 100 crianças. 100 crianças, gente. Sabe o que é 100 crianças? É muita criança. Você não está ajudando nem o seu filho a vir na igreja, daí bota ele de castigo. De castigo o quê? Não vir na igreja. Nem vou falar nada sobre isso. 100 crianças com reforço escolar, lanchinho, aula de jiu-jitsu. Bota essas crianças para ir participar de campeonatos, mudando a vida dessas crianças. E nós vamos começar a fazer o quê? Pagar uma van para essas crianças virem na igreja, porque eles precisam de Jesus também. Tudo isso é o Seja Luz. Você quer ser um Ebed Meleque na vida das pessoas? Pega seu celular aí agora, só vou dar autorização de mexer no celular nesse momento. E manda no WhatsApp da igreja. Quem tem o WhatsApp da igreja, manda aí no WhatsApp da igreja. Quero jogar a corda. Pegar a referência. Vai. Amanhã a gente vai entrar em contato com você e vamos fazer um boletozinho no melhor dia que você queira pagar. Tipo, eu recebo no 5º dia útil, a gente faz no dia 7. Estratégico, sua conta está cheia. E vamos mandar para você um boleto com o valor que você achar que é bom para pagar. E a gente vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas com Seja Luz. Mandou aí? Quero jogar a corda? Muito obrigada. Voltamos, fechamos o parênteses, vou até beber uma água. Obrigada, meu amor. Ebed Meleque. Voltamos a Ebed Meleque. Ebed Meleque, ele saiu do comodismo de falar, como você está saindo agora do comodismo em mandar, quero jogar a corda. Ele saiu do comodismo de falar, eu não posso fazer nada. Não tem nada que eu possa fazer. E ele decidiu, não, existe sim algo que eu posso fazer. E eu vou lá falar com o rei, ainda que eu esteja arriscando a minha vida. A vida de Jeremias é preciosa. Eu não posso ficar no comodismo, achando que, ai, que vida linda, se eu estou vendo alguém morrer, alguém passar necessidade, alguém precisar de ajuda, alguém precisar de um abraço. Eu preciso fazer algo. E Ebed Meleque foi lá e pediu para o rei falou, arruma mais 3. Que eu acho muito legal, porque ele influencia outras pessoas também a fazerem isso. Eu não vou sozinho. Eu vou com alguém para jogar essa corda. Eu vou com alguém para jogar essa corda. E daí a parte que eu acho mais linda de todas, é que ele não faz de qualquer jeito, gente. Joga a corda lá, pega aí, Jeremias, tá aí. Ele não faz de qualquer jeito. Ele vai lá, pega uns paninhos, pega um monte de trapo, faz a corda, mas além disso, ele cuida de alguém que está ali precisando que alguém jogue a corda. Ele fala, vocês viram naquele versículo? Põe o versículo aí que fala que ele bota a almofadinha embaixo, eu acho que é o 13. Vê se é o 13.
Assim com as cordas, não, o anterior, 12 então. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. Olha que coisa fofa. Gente, ele tem diligência, ele tem cuidado, ele demonstra amor. Ele não faz porque ele está com peso na consciência. Ai meu Deus, 5 minutos antes de sair de casa, preciso levar 1 quilo de coisa para a igreja. Pega aqui, o que tem? Vê o vencimento se não está bom. Bota esse macarrão aqui debaixo do braço, mas me leva. Não. Peguei pesado nesse exemplo, né? Tá bom. Não. Ele faz com cuidado. Ele faz com paixão. Ele faz com amor. Ele cuida daquela pessoa que está precisando de uma corda. Ele não faz de qualquer jeito. E a diligência faz com que toda a diferença na vida de Jeremias seja feita. Porque Jeremias estava ali no fundo da cisterna, precisando de uma corda, precisando de alguém. E alguém vem e demonstra para ele: eu não só estou aqui por você, mas eu estou aqui com você. Eu sei o que você vai passar. Eu sei que vai doer a corda embaixo do braço. Eu estou aqui junto com você. Eu estou junto. Eu não posso pular aí na cisterna, mas olha, eu vou fazer de tudo para que você sinta cuidado. Isso, gente, é o reino de Deus. Isso é o caráter de Jesus. E quando você lê os evangelhos, ou se você não tem costume de ler a Bíblia, gente, assiste The Chosen. Já ajuda. E quando você lê os evangelhos, quando você assiste The Chosen, você vê que o ministério de Jesus é o quê? Jogar a corda. O ministério de Jesus é jogar a corda. Não importa para quem. Não importa se a pessoa é boa ou ruim. Não importa quem é a pessoa. Ele joga a corda para a mulher adúltera, quando ela está lá, pega em adultério, e todo mundo fala que vai apedrejar ela. E Jesus fala para ela assim: salva ela, nota ela. Ele fala: gente, quem que não tem pecado? Atire a primeira pedra. E ela ali constrangida, ele simplesmente nota que ela é igual a todos. E ele fala: vá, querida, não peques mais. E ele transforma a vida dela, ele joga a corda para aquela mulher. Ele joga a corda para o ladrão que estava do lado dele ali naquela cruz. E aquele ladrão, como se ele estivesse numa cisterna, ele não vê esperança, ele não vê nada, a única coisa que ele quer, talvez ter um fio de esperança de ter a vida eterna. E Jesus joga a corda para ele, fala: ainda hoje, eu vou estar com você no paraíso. Uma adúltera, um ladrão, um corrupto como Zaqueu, ele transforma a vida de Zaqueu, ele joga a corda para Zaqueu e fala: você não precisa ser assim, você pode mudar a sua história. Assim como também joga a corda para pessoas chamadas de ministério, pessoas que andavam com ele, como Pedro. E eu gosto desse exemplo de Pedro, porque Pedro, ele era uma pessoa apaixonada, ele era totalmente passional, ele tinha o desejo de servir a Deus, e quando ele se frustra com ele mesmo, também é dessa forma apaixonada. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, quando Pedro vê que, meu Deus, eu sou igual a todos os outros, eu não tenho nada de diferente em mim, eu sou apaixonado por Jesus, mas eu sou igual a todos, eu erro. Sabe o que ele volta a fazer? Em João, deixa eu pegar aqui, João 21, 3, depois que Pedro negou Jesus, depois que Jesus foi crucificado, e Pedro estava naquele momento, dentro da cisterna, Pedro estava dentro da cisterna, Pedro estava sem esperança, Pedro estava frustrado, Pedro estava cansado, Pedro estava triste, Pedro estava de luto, Pedro estava na cisterna. Ele fala: quer saber? Vou voltar a pescar peixes. Olha lá, vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, os outros discípulos: nós vamos com você. E eles entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Sabe por que é importante você entender que Pedro largou tudo e foi pescar? Era exatamente quando Jesus encontrou com ele e falou o quê? Você não vai mais ser pescadores de peixes, você vai ser pescadores de homens.
Jesus transformou a vida de Pedro. Jesus chamou a Pedro. E quando Pedro se vê dentro daquela cisterna, quando Pedro se vê num lugar sem esperança, quando Pedro se vê num lugar de frustração, ele abandona o chamado dele. Ele abandona o chamado dele e vai pescar porque ele diz: eu não sou digno. Era a representação de como ele sentia: eu não sou digno. E então acontece algo milagroso, vocês sabem, Jesus aparece para eles, fala assim: joga ali do outro lado. Repete um milagre que ele já tinha feito quando chamou eles. Qual foi o milagre onde Jesus chamou Pedro? Exatamente a multiplicação dos peixes. Joga lá do outro lado. Jesus faz a mesma coisa, ele aparece ali na praia, lembrando a Pedro quem ele era, jogando a corda para Pedro. E fala: joga lá do outro lado. E diz que eles pegaram ali 53 grandes peixes, que era muito. Quando Pedro percebe: é o meu Jesus, ele pula na água igual um desesperado, né? Pedro era todo over. Pula na água igual um desesperado, vai nadando, chega lá com Jesus, e daí tem uns diálogos mais famosos da Bíblia, que você com certeza já sabe, mas que eu quero que você veja esse diálogo hoje, como Jesus jogando a corda. E ali em João 21, 15 a 17, diz assim: depois de comerem, porque Jesus preparou um banquetezinho, gente, fez um churrasquinho ali com peixe, assou um peixe delícia, na beira da praia, incrível essa refeição. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Vamos até aqui. Depois desse diálogo, Pedro tem a primeira pregação dele, e ele prega, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus jogou a corda. Jesus identificou que tinha alguém ali sofrendo e jogou a corda. Como ele fez com todas as outras pessoas que ele esteve, Jesus joga a corda. E sabe o que é muito lindo? E eu quero voltar com vocês lá para Ebed-Meleque. Porque quando a gente joga a corda, quando a gente entende que jogar a corda é uma atitude do reino de Deus, a gente faz aquele versículo que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero provar isso para vocês lá com Ebed-Meleque. Vamos voltar a Jeremias 39. Jeremias 39, 15 a 18. Vocês lembram que a profecia era o quê? Ou vocês se entregam ou todos vão morrer. O rei decidiu que ninguém ia se entregar, que eles iam continuar ali. E todos fatalmente iam morrer. Mas Deus, querido, Deus não se esquece de quem joga a corda. Deus não se esquece de quem cuida dos seus filhinhos. Deus não se esquece de quem ama. E olha o que aconteceu aqui em Jeremias 39, 15. Diz assim: enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade. Quer dizer, todo mundo vai morrer, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, diz o Senhor. Gente, que coisa linda. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ebed-Meleque nem estava preocupado se ele ia ser salvo ou não. Quando ele decidiu jogar a corda para Jeremias, ele só queria salvar a vida de Jeremias. Mas Deus é 100% comprometido com as pessoas. E Deus é 100% comprometido com aqueles que amam os seus filhos. E Deus mesmo, sem Ebed-Meleque pedir, Deus se compromete com ele e fala assim: pode falar para ele que todos, infelizmente,
vai dar ruim. Mas ele, porque ele jogou a corda, porque ele se importou, porque ele mudou a vida, porque ele mudou a trajetória dessa história, ele será lembrado. E o Senhor diz para ele: eu o resgatarei, porque você confia em mim. Que história linda, gente. Que história que mostra o caráter de Deus. Como Deus é comprometido com as pessoas. E hoje eu gostaria de te desafiar em muitas coisas. Nós vamos aqui fazer algumas ministrações, mas entenda que a sua vida com Deus, quanto mais ela cresce, mais você precisa se importar com os outros. Quanto mais espiritual você fica, mais os seus olhos têm que ser voltados para as pessoas. Quanto mais perto de Deus, ela está lá no sovaco de Jesus, sabe? Perto de Deus, você está, mais amor você tem que demonstrar. Esse é o comprometimento do reino dos céus. Não se trata só de você, se trata de você também. E se trata do quantas cordas você pode jogar para outras pessoas. Sabe, não se impressionem se talvez, cadê minhas discípulas aqui? Você receba um abraço, um oi, tudo bem, oi, tudo bem, prazer, meu nome é fulana, porque nós estamos no meu discipulado com uma meta, né, gente? De conhecer pessoas diferentes na igreja, tá? Então você vai achar esquisito, tipo, estou nessa igreja há 10 anos, essa pessoa nunca falou comigo, pois agora ela vai falar. Então é isso mesmo, nós estamos aqui num desafio de conheça alguém diferente na igreja, todos os cultos, porque nós precisamos amar as pessoas. Porque o reino de Deus se faz com pessoas. Porque o reino de Deus se faz jogando a corda. E às vezes tem alguém ali só precisando de um abraço. Porque vamos ser sinceros, gente. Quantas vezes você entrou na igreja precisando de um abraço? Nem precisava ser muito. Só um abraço. E uma palavra: eu te amo. Estamos juntos. Às vezes cura a sua vida. É a resposta que você precisa. E aqui eu queria passar por 2 aspectos. O primeiro deles é sobre o aspecto de Jeremias. E que a gente se identificasse com Jeremias. Muitas vezes você está se sentindo nessa cisterna. Às vezes você não sabe nem o motivo. Vamos ser bem sinceros. Tem vezes que você não sabe nem o motivo. Às vezes você sabe. Aconteceram muitas coisas. Dificuldades financeiras, uma atrás da outra. Dificuldades na sua vida, sei lá, de saúde, uma coisa atrás da outra o tempo todo, e aquilo vai te cansando, aquilo vai te frustrando, você não vê mais saída. Às vezes é um problema na sua casa, de harmonia no seu lar, às vezes é um problema com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu trabalho, suas finanças, uma luta atrás da outra. E você se sente no fundo de uma cisterna. Sua vida com Deus até está bem, como a de Jeremias estava. Mas por um acaso, você se sente no fundo dessa cisterna. Sem esperança. Aprisionado por coisas que te prendem de alguma forma. Coisas que não te deixam fluir. Coisas que você se sente preso. E aquilo vai deixando o seu coração cansado, sobrecarregado. Esse é o momento de Jeremias. Gente, está tudo certo. Quando o Levi faz bagunça no culto, para mim está ótimo. A gente esperou muito ver o Levi fazendo bagunça no culto, então está maravilhoso. E queria que você ficasse de pé no seu lugar, queria chamar o louvor aqui. A cisterna, ela pode ser muitos momentos da nossa vida. A cisterna pode ser um momento de realmente de dor, de realmente de aprisionamento. A cisterna pode ser um momento de falta de esperança. A cisterna pode ser um momento de solidão. Por mais que você esteja com muitas pessoas ao seu redor, você se sente sozinho. A cisterna pode ser um momento em que você se sente aprisionado, tipo, eu tento fazer as coisas, mas eu não consigo, parece que tem alguma coisa me afundando. Parece que eu estou numa areia movediça e que eu vou me afundando. A cisterna pode ser tantas coisas, gente. E eu quero deixar isso muito claro, de que nós não estamos falando da sua vida com Deus, da sua saúde de vida com Deus.
Estamos falando que às vezes nós estamos na cisterna. Às vezes a gente está lá no fundo do poço. Não porque você fez algo de errado. Às vezes sim. Mas simplesmente porque você se sente no fundo do poço. E eu queria que agora você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração e começasse a meditar sobre isso. Medita sobre isso, Senhor. Será que eu estou me sentindo numa cisterna? Será que tem algo na minha vida que faz com que eu me sinta nesse lugar no fundo do poço?